Questão 1. Em relação ao elevado número de acidentes de trabalho, como são avaliados no âmbito da empresa e do Poder Judiciário? Então, nesse caso, eles analisam a atitude do trabalhador em cima das normas impostas no local de trabalho. Só que a maioria dos acidentes geralmente é causado pela irresponsabilidade do trabalhador. No Poder Judiciário, eles vão checar o cargo que a pessoa exercia e se as normas condiziam com o local de trabalho, por exemplo, a sinalização, cores, etc., a fim de constatar se foi uma falha da própria vítima ou uma falha da empresa. Questão 2. Segundo a relação de trabalho em relação ao direito da saúde, como fica a postura quanto ao Estado quanto ao direito do trabalhador? Nesse caso entra a Constituição Federal, que é a CF, né, que considera fundamental o direito do trabalhador sobre a saúde no ambiente de trabalho. Daí tem o artigo 196 da CF, Constituição Federal, onde estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Referente à saúde do trabalhador, o Estado tem o dever de monitorar rigorosamente toda a área profissional e reduzir o risco ligado à saúde, higiene, segurança. Então, 3. Quais são e como são as funções fundamentais que desempenham os direitos humanos? Então, aqui a gente pode ver que tem 4 funções: a função de defesa ou liberdade, função de prestação social e função de proteção perante a terceiros, e a função de não discriminação. A função de defesa ou liberdade foi a que iniciou todo esse processo, né? Ele fala o estado de proteção compra, por exemplo, a violação de privacidade. Daí também temos a função de prestação social, que fala sobre os direitos, né, do cidadão, como a saúde, a educação, moradia, transporte. Aí temos a função de proteção perante a terceiros, que ela tem como objetivo monitorar, né, a relação entre os indivíduos, protegendo também, titulando direitos fundamentais de terceiras pessoas que poderiam estar envolvidas ali no local de trabalho. E a função de não discriminação diz a respeito de todos os fundamentais, por exemplo, como os direitos civis, econômicos, políticos, sociais, culturais, respeitando todos ali para eles terem uma perfeita harmonia ali no trabalho. Questão 4. Relacionando com a saúde, como ficam as funções fundamentais dos direitos humanos? Então, aqui fala que deve ter, em primeiro lugar, o respeito sobre o cidadão, né? Não usar o objetivo de tortura como uma punição criminal e sempre prezar pela saúde mental e física do trabalhador, né? Basicamente isso. Questão 5. Qual a diferença entre a proteção do direito do trabalho e a proteção do meio ambiente do trabalho? Então, a proteção do direito do trabalho ela foi criada com o intuito de proteger o trabalhador, né? Que até então, antes das normas trabalhistas saírem, ele era totalmente desprotegido, não tinha direito a nada, não especificava se ele tinha direito, não falava quanto de direito, que forma que seria, era só ter o que eles pediam inicialmente, estava tudo certo. E a proteção do meio ambiente, ela traz proteções de capacidade física e mental dos trabalhadores, resultando numa diminuição de risco de trabalho, diminuindo o custo social e pagando com o pagamento também uma ajuda do governo de benefícios por parte do Estado. Então, 6. Com relação à proteção do direito do trabalho e da proteção do meio ambiente do trabalho, como essas são mencionadas na Constituição Federal. Então, meio ambiente do trabalho, segundo a CF, deve-se cuidar por um ambiente harmônico e equilibrado, conforme os direitos fundamentais que regem a saúde e a vida dos trabalhadores, com a defesa dos direitos fundamentais, buscando uma qualidade melhor de vida, uma satisfação melhor do empregado. E é essencial, né, isso para ter uma boa segurança no trabalho, uma profissão digna e
todo mundo que trabalha é feliz, tem um melhor rendimento, tem uma melhor segurança, e é isso. Questão 7. Segundo a Convenção 55 da OIT, Convenção sobre a Segurança e Saúde dos Trabalhadores e o Meio Ambiente de Trabalho, aprovada em 1981, quais são os objetivos e a quem se refere as premissas da norma? Então, o foco principal da convenção era prevenir, né, todos os tipos de acidentes e danos à saúde que estão relacionados ao trabalhador e no seu local de trabalho. Esses objetivos eram aplicados no aspecto subjuntivo a todos os trabalhadores, inclusa as áreas econômica, administrativa, social e todo o empregado, incluindo funcionário público. E já no aspecto objetivo, todo e qualquer ambiente de trabalho, direta ou indiretamente controlado pelos empregados, são abrangidos. Questão número 8. No que tange à proteção de Convenção 155 da OIT, caracteriza algumas definições que são aplicadas aos colaboradores com vínculo empregatício. Quais são? Então, aqui ele fala que é dever, né, de todo empregador manter sempre o local de trabalho com as normas, tudo em cima, tudo certinho, para que, se o caso ocorra algum acidente, isente a culpa da empresa ter que fazer aí uma indenização ao funcionário. Que daí, caso ocorra algum acidente, a culpa é toda da vítima por uma irresponsabilidade dela, mediante a empresa estar com as normas tudo certinho, né? Questão 9. Baseado nas definições, constata-se que há uma inter-relação como elas ocorrem. Então, o meio ambiente de trabalho ele é totalmente ligado ao trabalhador e não ao meio ambiente como a gente conhece por aí, né, que seria a natureza e tal. E nem ao meio artificial também, não é nada que o homem criou. Onde o empregado trabalha dentro de prédios e indústrias. Nesse caso, encaixa mais jornalistas, mineiros, policiais que trabalham em locais naturais. Outra interrelação está entre a saúde do trabalhador, onde se encontra um equívoco relacionado a doenças e infecções, e de forma que não venha a prejudicar nem a vida do profissional ali no local de trabalho e também que não vá trazer nenhuma insanidade mental, né, alguma coisa exaustiva assim para a cabeça, para a saúde mental do trabalhador. O que compete ao Estado na questão da segurança e medicina do trabalho? O Estado ele é representado pela MTE, o Ministério de Trabalho e Emprego, que é responsável por estabelecer as normas relacionadas à segurança e medicina do trabalho. Que ele, além deles coordenar, eles têm que orientar, né, sobre todas as atividades que envolvem risco à segurança, saúde do empregado. E com essas interpretações da TEM, foram criadas também as normas regulamentadoras. Questão 11. O que compete aos empregados na questão de segurança e medicina do trabalho? Então, os empregados eles devem adotar todas as normas, né, regulamentadoras pela TEM aos empregados. Portanto, seguir todas as normas de segurança de acordo com a máquina que esteja trabalhando, o setor e aí por diante. Questão 12. O que compete aos empregadores na questão de segurança e medicina do trabalho? Então, compete que eles têm que seguir todas as normas impostas pela TEM e também ele tem que, de certa forma, obrigar os colaboradores a seguir essas normas também. Instrui sobre precauções para acidentes ou doenças ocupacionais e adotar medidas que são determinadas pelo órgão competente a fim de facilitar a fiscalização das autoridades responsáveis. Questão 13. Que tipo de diagnóstico o empregador deve executar para definir as atribuições relativas a diferentes atividades produtivas que são realizadas? Então, ali ele vai ter que analisar rigorosamente o setor de trabalho dele, ver os riscos existentes, e aí ele comparar com as NRs aí que a gente tem no momento e ver qual a forma que ele tem que analisar, se entra em salubridade, qual tipo de EPI que ele deve fornecer ao seu empregado e aí por diante. 14. Após a devida identificação dos riscos físicos e mentais envolvidos, que medidas devem ser tomadas? Então, essa questão está ligada à questão
anterior. E se o empregador tiver a possibilidade de eliminar esses riscos que causa aí uma certa deficiência mental ou então física do funcionário, ele deve eliminar. Caso não seja possível, ele tem que achar uma ANR competente, né, aquele setor, aquele problema, e aplicar, ver se ele tem que pagar salubridade para o funcionário, buscar uma orientação técnica, o que ele deve fazer, qual tipo de EPI ele deve fornecer. E é isso. Questão 15. Baseada na responsabilidade civil, qual o principal pressuposto da responsabilidade subjetiva? Então, a responsabilidade subjetiva é baseada na culpa do agente. Neste caso, a culpa do autor de qualquer acidente causado por um ato de irresponsabilidade, negligência ou imprudência, tanto da parte do empregador quanto do empregado. Se caso o empregador tiver deixado de usar alguma norma, tiver deixado de tirar algum risco que poderia ser tirado, então ele deve abonar todos os danos causados ao funcionário dele. 16. Baseada na responsabilidade civil, qual o principal pressuposto da responsabilidade objetivista? Então, aí entra o artigo 927, que o indivíduo haverá a obrigação de reparar o dano independentemente da culpa, nos casos de especificações na legislação, ou quando a atividade normalmente foi desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outros. 17. O que é a teoria de risco? A teoria de risco entende-se de qualquer trabalho que exerça uma atividade criadora de perigos especiais. Ela é responsável e deve responder aos danos criados a terceiros. Tipo, se ele tem vamos supor, se o empregado ele manipula ácido que pode ser prejudicial à saúde. Então a empresa ali ela tem que ser responsável por todos os danos que pode estar causando àquele empregado.